E a gente já começa exatamente com essa notícia. A gente tem a nossa repórter já, a Rani Veloso, conosco. Temos, né? E ela chega ao vivo diretamente de Brasília, já aqui, ó, na nossa tela, para falar exatamente da situação de momento. Rani, boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente quais são as últimas informações. Boa tarde a você, Kobayashi, e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Estamos aqui em frente à Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso desde ontem às 6h30 da manhã. E agora, exatamente meio-dia, ele passa por audiência de custódia por videoconferência. O vídeo não será disponibilizado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou aqui há cerca de uma hora. Um dos advogados, Daniel Tesser, foi identificado. Ele chegou junto com a equipe médica que acompanha o ex-presidente depois das cirurgias que ele fez sobre a desobstrução do intestino. O médico dele, Cláudio Birolini, é um dos que ingressou aqui na sede da Polícia Federal. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está detido em uma cela especial, uma sala de 12 metros quadrados, que tem cama, televisão, frigobar, mesa e cadeira. E agora passa por essa videoconferência para verificar se a prisão foi cumprida de forma legal, dentro da legalidade, e se houve algum tipo de abuso. A audiência de custódia é uma obrigação e uma formalidade e será conduzida pelo juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ainda sobre as informações do que o ex-presidente Jair Bolsonaro está passando, está detido por prisão preventiva que foi decretada na madrugada de ontem, depois de uma alarme que foi disparado por volta da meia-noite e 8 minutos deste sábado, depois de uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. E durante a madrugada, o ministro Alexandre de Moraes, ele aceitou o pedido de prisão preventiva que foi emitido pela Polícia Federal. O ex-presidente, ele também, a defesa dele, deve emitir em uma petição dentro do processo sobre a justificativa. Por que Bolsonaro tentou violar essa tornozeleira eletrônica? O prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, é até às 4h30 deste domingo. Então esse é o prazo e a defesa deve explorar aquilo que o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, disse ontem durante vigília em frente à casa dele, que o presidente teve, na verdade, um momento de indignação, uma espécie de surto, um ataque de fúria, e por isso tentou violar a tornozeleira. Um vídeo que foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, feito pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, mostra a policial penal conversando com Bolsonaro e ele diz que usou um ferro de solda para tentar violar a tornozeleira. Então a gente aguarda por aqui o resultado dessa audiência de custódia. A ata será juntada em 2 processos, um que está sob sigilo e o outro é a ação penal 2668, que é a ação da tentativa de golpe, na qual o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. Só para contextualizar vocês, que eu estou tentando aqui me concentrar, vocês perceberam? Tá tendo um buzinaço de quem passa por aqui, porque apoiadores do ex-presidente estão concentrados aqui e eles colocaram uma faixa bem grande com a frase "Fora Lula e Moraes, buzine". Então todos os carros, muitos carros na verdade que passam por aqui, estão buzinando aqui na frente da Polícia Federal. Volto com vocês. Aí, muito obrigado, Rani Veloso. Volta a qualquer momento com novas informações. Deixa eu já chamar aqui o Eduardo Maurício, que será o nosso comentarista dessa edição do Fast News. Eduardo, bem-vindo, boa tarde. Vamos por partes aqui. Neste momento, provavelmente já esteja acontecendo a audiência de custódia por videoconferência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estava agendado justamente para o meio-dia. Se são pontuais, estão já realizando esta audiência. O que pode acontecer nessa audiência de custódia, levando em consideração, inclusive, a informação trazida pela Rani. O advogado chegou com o médico do Jair Bolsonaro, então provavelmente eles vão reiterar a impossibilidade do Jair Bolsonaro cumprir qualquer tipo de prisão em um estabelecimento que não seja a sua própria residência. É um sinal, Eduardo? Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos os telespectadores da Jovem Pan. Bom, nessa audiência de custódia vão ser avaliados as questões se teve agressão por parte da polícia, se foram respeitados direitos humanos, princípios fundamentais do ex-presidente Jair Bolsonaro. E acredito que não será revertida essa prisão preventiva na audiência de custódia, já que foi aplicada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes a prisão preventiva anteriormente. A maior probabilidade, acredito, é que esse caso seja levado aí a plenário, na julgamento virtual da turma do STF, e os outros ministros vão votar se de fato essa prisão preventiva deve se manter ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou não. Agora, a situação é extremamente complexa, porque diante desse possível perigo de fuga em virtude dele ter aí tentado, enfim, quebrar, violar a tornozeleira eletrônica, pode-se entender aí uma fuga da aplicação da lei penal, justamente para ele tentar se evadir da aplicação da pena de 27 anos, no qual ele foi condenado e o trânsito em julgado está próximo. Então, a situação é bem complexa e difícil do ex-presidente reverter esse cenário. Agora, obviamente, a questão da prisão domiciliária tem que ser avaliado. Se o sistema prisional, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou na sede da Polícia Federal, ou mesmo o sistema prisional que ele depois possa ser encaminhado para o cumprimento da pena, consegue preservar o direito à saúde, à integridade física dele ou não. Caso consiga, acredito que ele ficará preso no sistema prisional. Caso não seja possível, aí sim a liberdade domiciliária tem que ser concedida em caráter humanitário. Ô Eduardo, quero conversar um pouco mais sobre você. Você que é um advogado criminalista, tem aí o hábito, de frequentar o judiciário justamente em processos muito semelhantes, casos de repercussão. Como você avalia a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes de determinar a prisão preventiva, os fundamentos? Você pontuaria o que a respeito dessa decisão? Qual seria o seu destaque? Olha, Koba, inclusive me manifestei ontem em diversos canais de mídia. Eu vejo que a questão da vigília, somente essa questão da vigília, não seria suficiente para demonstrar que estão preenchidos os requisitos do artigo 312, que é o artigo do Código de Processo Penal que diz quando deve ser aplicada uma prisão preventiva ou não, justamente porque, primeiro, que essa vigília foi dado início por parte do filho do Bolsonaro e não do Bolsonaro. Agora, e obviamente essa questão da vigília poderia causar aí uma aglomeração e tudo que já aconteceu aí igualmente no golpe do 8 de janeiro. Agora, aliado à questão da violação da tornozeleira eletrônica, que até mesmo surgiu aí vídeos na mídia, no qual o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro confessou que teria, enfim, tentado violar com ferro quente ou um instrumento de solda. Por esse fato, a opinião técnica jurídica é que, de fato, os requisitos para a aplicação da prisão preventiva estão preenchidos, uma vez que a violação da tornozeleira eletrônica é entendido como uma tentativa de violar a tornozeleira para uma fuga. Agora, a defesa vai trazer a questão de um possível surto em virtude do constrangimento e de toda essa situação que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo submetido, e aí digo, uma questão em caráter nacional e global, porque isso reflete em diversos outros países, e que em virtude desse constrangimento e de uma tornozeleira aplicada de forma ilegal, ele teve esse surto. Isso daí tem que ser analisado, para se de fato isso aconteceu. Tem que ser verificado aí os elementos, os indícios de prova que vão demonstrar como que ocorreu essa tentativa de violação, quem que forneceu esse material, quais são as situações envolvidas nesse caso em concreto, para então determinarem o que aconteceu nessa situação de fato. Por que o ex-presidente tentou violar? Foi um momento de surto ou foi uma tentativa de fuga somada ao fato da vigília, que traria aí uma aglomeração e uma maior dificuldade por parte da Polícia Federal de rastrear e até mesmo, enfim, encontrar Jair Bolsonaro num plano de fuga. A situação é bem complexa porque envolve, sobretudo, um ex-presidente da República Federativa do Brasil e deve ser analisada com atenção minuciosa por parte dos ministros para que seja constatado se de fato teve o dolo, a vontade livre e consciente de agir do ex-presidente, de ter queimado a tornozeleira
para se evadir da aplicação da lei penal da pena de 27 anos que ele foi condenado, ou se de fato foi um momento de surto e que ele não teve ali uma vontade dolosa de fugir da aplicação da lei penal. Interessante, né, Eduardo? Para fechar aqui, o fato do advogado chegar na superintendência da Polícia Federal com o médico pode indicar que eles vão reiterar as condições de saúde, as sequelas todas, das cirurgias todas a que foi submetido o ex-presidente, mas também pode ir nessa linha que você vem dizendo aí. Talvez o médico acompanhando o advogado possa servir para justificar os efeitos colaterais de eventuais medicamentos que ele esteja tomando, que possa ter levado a um surto, a uma falta de discernimento no momento em que tentou romper ali aquela tornozeleira. Isso pode gerar algum efeito para o ex-presidente? Olha, Koba, quem tudo fala e nada prova, nada prova. Então, o que eu costumo dizer, é uma situação difícil de se provar que o ex-presidente teve um momento de surto e tentou violar a tornozeleira. Até porque, se de fato isso ocorreu, a primeira, atitude que a defesa deveria ter tomado já era ter se antecipado e comunicado ao STF antes dessa prisão preventiva ser decretada. Quem sou eu para julgar? Não sei o que de fato aconteceu. Agora, a situação tem que ser analisada com minuciosidade por parte do STF para que seja demonstrado se teve dolo ou não. Porém, não é fácil a defesa comprovar que não teve dolo, uma vez que a tornozeleira está totalmente danificada, né? Tem ali evidências que foi tentado queimar a tornozeleira por parte do ex-presidente. Agora vamos ver se, como médico, a defesa vai conseguir provar que foi um momento de surto ou não. Mas eu vejo que a situação é bem delicada, uma vez que já tiveram aí outros descumprimentos de medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva, foi aplicada a tornozeleira, domiciliária, e agora a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro é de extrema complexidade e a maior probabilidade é que ele continue preso e que continue preso já para o cumprimento da pena de 27 anos, que embora ainda não tenha começado porque não foi certificado o trânsito julgado, porém, todos sabemos que nesse processo que ele foi condenado na pena de 27 anos, não cabe mais recurso que pode modificar a pena e os efeitos dessa sentença condenatória.